Hoje, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de dados pessoais de crianças, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, feliz Dia das Crianças para nós que seremos eternas crianças. Meu nome é Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo inédito, ativa o sininho das notificações. Todos os dias, sem exceção, nós temos vídeos inéditos aqui no canal. Como é feito o tratamento dos dados pessoais de crianças? Muito bem, temos regras específicas para isso. O legislador se preocupou com as nossas crianças, mas a primeira coisa de tudo, o que é uma criança? Como eu considero uma pessoa uma criança? A Lei Geral de Proteção de Dados não fala sobre isso, mas usa a expressão legislação pertinente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 1990, ou seja, já tem aí 33 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que criança é a pessoa natural com 12 anos incompletos. Isso significa que completou 12 anos, está completo com 12 anos, já é considerado adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, criança é a pessoa natural com 12 anos incompletos, ou seja, pessoa natural com até 11 anos, 364 dias, porque quando fez 365 já tem os 12 anos. Então, sempre considere crianças para o fim da Lei Geral de Proteção de Dados, usando subsidiariamente o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 1990. Identificado quem é a criança, ou seja, a pessoa natural com até 11 anos, 364 dias, bora lá para a Lei Geral de Proteção de Dados para saber como a gente tem que fazer o tratamento desse dado pessoal tão protegido? Bora lá! Ao contrário do que eu prego com todas as minhas forças, foge para as montanhas, mas não usa o consentimento, a única hipótese que não dá para fugir do consentimento é justamente o tratamento de dados pessoais de crianças, ou seja, pessoas naturais com até 11 anos, 364 dias. Lá no artigo 14, no parágrafo 1º, diz especificamente: o tratamento de dados de crianças só pode ser feito com o consentimento de um dos pais ou o responsável legal. Então, você não precisa do consentimento dos dois pais, basta um único pai ou o responsável legal. Silvia, e quem é o responsável legal? No caso dessa criança não ter os pais, o responsável legal será aquele que um juiz de uma vara de criança e adolescente vai determinar, que é o seu tutor legal. Então, isso é nomeado por um juiz de direito, não é a pessoa que escolhe, sou representante dessa criança. Não é assim que funciona. Precisa de uma sentença judicial transitada em julgado para que uma pessoa que não sejam os pais naturais desta criança possa representá-la em todas as esferas cíveis da civilidade, né, da cidadania desta criança. Então, é obrigatório a hipótese de tratamento de consentimento no caso de crianças, dado por um dos pais ou o responsável legal. Só que tem que ser muito diferente esse consentimento. Por quê? Porque lá no parágrafo 6º diz que as informações a respeito do tratamento de dados dessa criança tem que ser feito numa linguagem muito simples, que a própria criança entenda. Imagina uma criança entendendo o tratamento dos seus dados pessoais. As políticas de privacidade, elas são muito complexas até para os adultos entenderem. Imagina que quando você vai fazer uma política de privacidade que também trate dados de crianças, até a criança precisa entender. Então tem que ser numa linguagem de fácil entendimento
consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do que a lei chamou de usuário, mas na verdade é do titular, como o uso de recursos audiovisuais quando necessário, quando possível. Ou seja, coloca um desenho, coloca uma ilustração, faça uma cartilha, um gibi, para que a criança entenda o que está sendo feito com os dados ali, de forma que isso possa proporcionar as informações necessárias aos pais ou ao responsável legal e que seja adequado ao entendimento da criança. É muito específico o tratamento das crianças. Em relação ao consentimento, Silvia, esse consentimento, ele deve cumprir as regras do artigo 5º e também do artigo 8º, ou seja, deve ser a manifestação livre, informada, clara, inequívoca. Além disso, tem que estar numa cláusula destacada. Imagina quando você vai usar um consentimento para tratamento de dados de crianças, cada vez que você for fazer, coloca lá um parágrafo com uma letra maior, em negrito, aonde aquele pai ou responsável legal assine individualmente em cada uma daquelas cláusulas, para que não haja nenhuma alegação posterior de ai, mas eu não li justamente esse parágrafo. Não, peraí. Você assinou especificamente nesse parágrafo, não vem alegar não que você não pode. E você, escola, que coloca lá no termo de matrícula um consentimento genérico para tratar esse dado dessa criança por qualquer coisa que acontecer durante o ano, deixa eu te explicar uma coisa. Consentimento genérico, ele é nulo. E qualquer consentimento conseguido sem cumprir todas as regras da LGPD é considerado um consentimento viciado e, portanto, você está proibido de tratar aquele dado pessoal. Você sabia disso? São muitas regras, você tem que estudar muito profundamente. O tratamento de dados de crianças é super protegido justamente pela vulnerabilidade delas. Inclusive, falando em vulnerabilidade, na resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a autoridade chamou a criança e o adolescente de vulneráveis, ou seja, os dados delas têm que ser super protegidos. Você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque é muitas minúcias, muitas coisas assim diferentes que as pessoas acham que é muito simples e não é. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito específica e você precisa se especializar nela, caso você queira trabalhar com isso. Fez sentido para você esse conteúdo? Então, antes de você ir embora, deixa o seu like e compartilha com a escola do seu filho, com um hospital, com uma creche, com algum lugar que você sabe que trata os dados pessoais dos seus filhos. Provavelmente, eles estão fazendo esse tratamento em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e feliz Dia das Crianças!